Mas eu estava falando, eu postei essa semana, né? Muitos pensam em mudar para a Zona Sul por causa dos parques, por causa disso, daquilo. Outros pensam na Zona Norte e morar na Zona Norte por causa da condução. Outros pensam morar no centro porque tudo fica próximo. Mas o melhor lugar para se viver é no reino de Deus. Sabe, irmãos, o pastor Marcelo ministrando aqui a palavra sobre dízimo, ofertas e primícias, ele disse algo importante que você precisa entender. A bênção de Deus não está onde você mora, não está no bairro, na rua. A bênção de Deus está dentro de você. Quando você entra no reino, quando você experimenta viver no reino, pode desligar esses ventiladores para mim, que eu acho que não está calor, acho que alguém se confundiu aí. Quando você entra no reino, o reino de Deus entra em você. E nós vamos falar sobre isso, não é para desligar, não é para ligar. É uma pequena inversão ali. Então, é importante você entender sobre isso. Muito se fala sobre o reino de Deus, mas efetivamente poucas pessoas entendem o que é o reino de Deus. Onde o reino de Deus está? E como eu posso entrar, permanecer e viver nele? Eu quero começar com o primeiro texto, Mateus capítulo 6, 33. E eu quero que você abra a sua Bíblia, porque muito se fala sobre esse texto e pouco se explica sobre ele. Eu quero começar a entrar a falar sobre isso. O que é o reino de Deus? Será que o reino de Deus é um lugar físico? Será que o reino de Deus é uma igreja? Será que o reino de Deus é quando eu estou aqui dentro do templo? Enfim, olha lá, Mateus 6, 33, diz assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Mas buscai primeiro e a sua, e todas estas coisas vos serão. Esse é um texto que muito se fala, muito se prega, se usa, se menciona, mas pouco se explica um pouco sobre isso. Se fala de buscar o reino de Deus como um alvo, e tem que ser assim, um alvo, tem que ser o primeiro, mas muitas vezes as pessoas acham que o reino de Deus é a igreja, sim ou não? Quantas vezes se associa isso com relação à igreja? Não. O reino de Deus é muito mais do que o que nós vivemos aqui como igreja. O reino de Deus é onde Deus governa. O reino de Deus é onde Deus se manifesta. O reino de Deus é onde Ele reina, domina sobre todas as coisas. Não é simplesmente um local. Nós vamos ler muitos textos, então talvez você não vá conseguir abrir. Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus, ele não está firmado, pautado em coisas passageiras. Quantos tomaram café hoje? Eu vi uns tomando café na padaria ali, que eu passei, eu vi. Maravilhoso, não é verdade? Mas eu vou dizer uma coisa, nunca mais você vai tomar café da manhã? Hã? Não. Com certeza você vai tomar café amanhã também, sim ou não? E depois de amanhã também, e depois de amanhã também. Ou seja, isso não é algo eterno. Isso é algo passageiro. Isso é algo que todos os dias temos fome, temos sede, temos vontade de comer. São coisas transitórias. Quando a palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está falando, não são coisas passageiras, não são coisas transitórias. E é por isso que a carne e o sangue não podem herdar. 1 Coríntios 15, 50 diz assim: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, ele está falando, a nossa carne, entenda uma coisa, ela não pode herdar, ela não pode ser participante. Por quê? Porque o reino de Deus não é um lugar físico. Quando você entrou aqui, o seu corpo entrou junto com você, sim ou não? Mas no reino de Deus, não é um lugar físico para você herdar, para você entrar, ou qualquer coisa assim.
Olha o que diz esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 12. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestades ou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E isso nos permitiu o direito a adentrar, a participar do reino de Deus. A palavra diz no versículo 13 que Cristo nos transportou do reino das trevas. Então há um reino das trevas, há um local de trevas. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso fala do reino de Deus, isso fala de uma transposição, uma mudança de local, uma mudança de governo, uma mudança de ambiente onde se vive. Entenda uma coisa: se nós queremos viver as promessas que Deus estabeleceu em sua palavra, nós precisamos viver no reino, nós precisamos entrar no reino. Não é à toa que Jesus disse: olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas. Que todas essas coisas que ele estava falando, sobre o suprimento das nossas vidas, as necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, serão supridas, serão providas. Sabe, irmãos, o reino de Deus não é um lugar fictício, não é um lugar sem domínio, não é um lugar escondido, no sentido de que ninguém tem acesso. Pelo contrário, o reino de Deus é tão real, que é onde se manifesta o poder dele. Olha que diz 1 Coríntios 4, 20, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude ou em poder. É onde o poder de Deus se manifesta, é onde a vontade de Deus prevalece. Há um equívoco que as pessoas dizem assim: Deus está no controle de todas as coisas. Isso, de certo modo, me desperta uma certa ira. Alguns chamam de santa, outros chamam de não tão santa, enfim. Mas por quê? Porque às vezes essa é uma expressão simplesmente para as pessoas se afastarem e dizerem: não vou fazer nada. Sim ou não? Não é assim? Deus está no controle, você não precisa fazer nada, fica aí parado que Deus vai dar jeito. Nem tudo Deus dá jeito, sim ou não? Quantas pessoas morreram? Essa semana é interessante, morreu lá o apresentador Augusto Liberato, Gugu. E aí as pessoas começam a falar sobre isso, não é? Como se todo dia não morresse alguém. Mas a Bíblia fala sobre isso, que no dia do luto, as pessoas refletem. E alguns ainda colocam sobre a vida, que a vida é isso, que a vida é aquilo. Mas quando você tem Deus, quando você conhece a palavra e você vive no reino, escute, a sua vida não acaba num caixão. Por isso que nós não tememos a morte, porque nós já estamos na eternidade, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você entender isso? Para muitos precisa haver um choque, precisa haver uma perda, para pararem e pensarem o que é a vida. Mas para nós, que conhecemos a palavra, conhecemos o nosso Deus e entendemos e decidimos viver no reino, irmãos, é só um estalar de dedos. A vida aqui na terra, passei semana passada, retrasada, aquele vídeo para dar uma noção, é muito passageira, é muito rápido. Mesmo que você viva até os 100 anos, é muito pouco daquilo que Deus criou e preparou para você, porque você vai viver a eternidade com Ele. Então nós não podemos acreditar que a vida é só isso, como as pessoas acreditam. Mas voltando a falar sobre o reino,
Quando nós vivemos no reino, nós podemos desfrutar e viver a verdade de Deus real para nós. A verdade descrita na palavra para nós. Olha o que Jesus disse em Mateus 12, 28. Confrontado pelos fariseus, ele disse assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de... Porque só o reino de Deus é possível manifestar o poder dele. Então o reino de Deus não é um lugar físico, não é um lugar tangível, palpável, ou perceptível aos olhos naturais ou humanos, mas é um lugar espiritual. Diga assim: o reino de Deus é um lugar espiritual. Consegue entender? Não é que não existe, não existe. Nem tudo que você vê é a razão de existir ou não. Sim ou não? Por exemplo, quantos sabem que existem bactérias aqui? Ou em você, ou em mim? Todo mundo sabe, mas a gente não consegue ver. Sim ou não? Mas o fato de você não ver ou não vir, não significa que não exista. Então nem tudo que você vê é sinal de existente, ou o que você não vê é sinal de inexistente. O reino de Deus é um lugar, sim, mas é um lugar espiritual, onde o governo, a justiça, a vontade e o poder de Deus se manifesta e prevalece. Aí sim Deus governa. Consegue entender? É diferente de dizer Deus está em todo, Deus governa em todo lugar. Não governa, mas no reino de Deus, Deus governa tudo. E é aí que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam porque eles estão no reino. Então as coisas às vezes mais difíceis, Deus usa para nos aperfeiçoar, nos aproximar, nos corrigir, nos ensinar. Agora, quando nós não estamos no reino dele, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É diferente. E aí nós vemos pessoas sendo ceifadas antes do tempo, vemos a enfermidade sobrepujando sobre a vida do homem para o destruir, vemos as brigas, as separações, as destruições familiares e tantas outras coisas. Por isso que a carne e o sangue, coisas que são passageiras nessa terra, coisas que são corruptíveis, elas não podem entrar, elas não podem prevalecer no reino. O reino é um reino espiritual que se sobrepõe ao reino natural. Entenda uma coisa. Quando nós falamos que Deus age no sobrenatural, sim ou não? O que é o sobrenatural? O que é um milagre? O que é uma ação de cura? O que é é algo que sobrepõe aquilo que é natural. Quando Deus age, Ele age sempre por cima das coisas. É neste lugar que Deus reina. O reino de Deus sobrepõe o reino natural. E é este lugar que Ele domina, é esse lugar que Ele opera. Irmãos, quando Jesus andou sobre as águas, Ele estava se movendo no reino de Deus. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, Ele estava se movendo no reino de Deus. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, Ele estava se movendo no reino de Deus. Não é uma questão mística, não é uma questão de unção, não é uma questão de poder e de tantas outras coisas, mas é uma questão de entrar e se mover no reino de Deus, que se sobrepõe ao reino da terra. Diga para o seu irmão, você entendeu agora? Irmãos, às vezes as pessoas acham que viver no sobrenatural de Deus é só assim: se eu fizer jejum 30 dias por mês, se eu orar 24 horas por dia, se eu ler a Bíblia 10 vezes por ano. Tudo isso é importante, irmãos, mas entenda algo: o reino de Deus é um lugar que você decide entrar nele, e Ele entra dentro de você. Quer ver? Vamos avançar um pouco mais. Onde o reino de Deus está?
Como eu faço para descobri-lo? Anteriormente, o reino de Deus estava somente nos céus. Olha que diz, Salmo 103, 19, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 115, 16, os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deus, quando criou a terra lá em Adão, estabeleceu o reino, entregou o reino para Adão. Lembra que a palavra que Deus usa é radar, domine, governa, reine sobre essa terra. Domine sobre os peixes, as árvores, sobre a relva, você vai ter domínio sobre tudo. Mas o que acontece? O homem desobedeceu a Deus, Adão desobedeceu a Deus. E aquela autoridade de trazer e manifestar o reino de Deus na terra foi tomada pelo diabo. É por isso que quando Jesus foi tentado lá no deserto, em Mateus capítulo 4, se não me falha a memória, o diabo diz para ele, olha, ele mostra o reino, a glória dos reinos da terra. E ele diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele tinha tomado o reino que Deus havia confiado a Adão. Então Jesus vem com a proposta de quê? De restabelecer o reino. Jesus vem e começa a anunciar a chegada do reino. Marcos 1,15 diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E veja, ele estava chegando. Esta é a primeira pregação de Jesus. Ele não havia falado nada até agora. Essa é a primeira pregação. Olha, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo. Então ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Mateus 4 ele diz assim: desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Sabe, irmãos, Jesus não veio trazer uma nova religião, não veio trazer um novo pensamento, um estilo de vida, não. Jesus veio trazer o reino de Deus à terra, que havia sido roubado de Adão, roubado o governo pelo diabo quando Adão pecou. É por isso que nós precisamos nos arrepender. Lembra a condição para entrar no reino? Arrependei-vos. Arrependimento fala de metanoia, fala de mudança da forma de pensar. Muitas pessoas não conseguem viver no reino porque querem entrar no reino trazendo consigo a mentalidade humana, natural. E aí se confunde. Precisamos mudar a forma de pensar para poder entender e entrar no reino. Mais adiante, Jesus então ensinando aos discípulos a orarem, ele destacou Mateus capítulo 6, de 9 a 13, mas vamos ler alguns versículos só. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no, venha o teu reino. Há um clamor dos céus para que o reino não apenas venha, mas seja estabelecido e expandido na terra. Por quê? Porque assim Deus governará sobre você, assim você viverá a manifestação dos céus na terra. Assim você viverá como o governo, como o poder, o domínio de Deus nos céus, aqui na terra. Sabe, irmãos, eu tenho falado muito há algum tempo sobre isso. Muitas vezes nós ficamos num evangelho meio que mais religioso do que cristão, do que verdadeiramente manifestando fé, poder, um evangelho racional, um evangelho que tem que ter justificativa, um evangelho que eu tenho que entender com a minha cabeça natural para poder aceitá-lo como verdade de Deus. Isso me impede de viver o sobrenatural de Deus. Isso me impede de viver os milagres, as manifestações poderosas de Deus. Por isso há um clamor. Jesus ensinou: quando você orar, clame para que o reino venha, clame para que o governo de Deus seja expandido nesta terra, clame para que você possa viver no reino, para que o reino possa se manifestar em você e através de você. Amém?
isso vai levar você a ter uma outra maneira de viver. Com a vinda de Jesus, o reino que estava nos céus passou a ser estabelecido na terra. Veja o que ele designou os seus discípulos para fazerem, ou indo, fazendo. Lucas 10, 9. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Eles não tinham concepção. Mas quando os discípulos receberam essa ordem, Jesus falou assim: olha, vocês vão, preguem o evangelho, curem os enfermos e manifeste o reino de Deus nessa terra. Em Lucas 12, 32, ele diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino dele. Ei, presta atenção. Você quer... Você já recebeu um presente que você não deu bola? Ou você já deu um presente para alguém que alguém não deu bola? Já? Quem já viveu essa experiência? Eu já vi. A pessoa recebe um presente e fala: ah, tá bom, obrigado. Qual é a sensação? Você fala: poxa vida, né? Fui lá, fui comprar, pensei, preparei, programei. E a pessoa que recebe menospreza ou despreza não só o presente, mas tudo aquilo que representa, porque um presente representa o amor, sim ou não? O presente representa o meu amor, a minha gratidão, enfim, o meu desejo. A sensação de ingratidão é terrível, né? Agora você imagina Deus. Ele preparou um reino onde você será vitorioso em tudo, um lugar onde você vai viver como Ele vive, no sobrenatural, manifestando poder, glória, manifestando unção, manifestando uma capacidade de não estar preso aos limites terrenos, às coisas naturais, às circunstâncias. E Ele veio, criou tudo isso e disponibilizou para mim e para você. E você pega isso e fala assim: ah, tá bom, mas não quero viver assim. Eu prefiro viver aqui no meu intelecto. Eu prefiro viver aqui com o meu raciocínio, com o meu racional. Sabe, irmãos, foi do agrado do Pai dar a você o reino dele. Veja só, você não está invadindo nada, você não está tomando nada, você não está se apropriando de algo indevido. Ele que criou para você, Ele preparou para você, Ele fez tudo como um pai amoroso para os seus filhos, Ele deu a você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos assimilar isso, para que possamos entrar e desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Interrogado certa vez pelos fariseus, quando se manifestaria o reino de Deus. Sabe, muitas pessoas querem, assim como os fariseus, querem viver o reino de uma forma física. Querem ver como vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado, vai estar chovendo, vai estar sol, é um lugar. Olha o que Jesus diz, Lucas capítulo 17, versículo 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, então Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior ou visível, nem dirão ei-lo ali, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. Sabe, irmão, você já ouviu essa conversa? Vamos lá na igreja, lá porque está manifestando, Deus está fazendo, porque Deus está ali. Ei-lo ali, ei-lo lá. O reino de Deus está dentro de você, está entre nós. O que significa entre nós? Significa que nós juntos somos a igreja, e quando nós nos estamos juntos, o reino de Deus se manifesta. Diga para o seu irmão: eu preciso de você para ser igreja, porque não existe igreja de um só. Não existe igreja quando você está em casa sozinho, você não é igreja. Você precisa estar conectado.
Então Jesus está falando, olha, o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Não é uma placa, não é um salão, não é um lugar físico. Mas ele está dentro de nós. Irmãos, nós podemos dizer que o reino de Deus está disponível a todos nós na terra. É um lugar espiritual, onde a vontade de Deus governa, que entramos nele, e presta atenção, e ao mesmo tempo, ele entra dentro de nós. Porque aonde você chegar, o reino de Deus vai chegar. Consegue entender isso? Quando nós entramos no reino, o reino de Deus entra em nós. E assim conseguimos viver e ser governado por ele em tudo. Aí então, Deus vai governar sobre mim, Deus vai governar sobre todas as coisas. Mas aí vem a pergunta, como eu entro no reino de Deus? Jesus explicando sobre isso para um estudioso, um fariseu, na realidade era um dos chefes da sinagoga, chamado Nicodemos. Ele disse assim, João 3:3. Vamos ler, abra sua Bíblia aí, vamos investir tempo nesse texto. João 3. Vamos ler a partir do verso 1. Perdão aí. Aí em cima. Versículo 3, 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Ou seja, ele estava dizendo, olha, por mais que as pessoas, muitos dizem que você, como nós lemos lá atrás, faz isso pelos espíritos demoníacos, Belzebu, e que não sei o que, podem questionar o que for, mas os sinais que você faz, os milagres que você opera, só Deus pode fazer, é inquestionável. Irmãos, diante de um milagre é inquestionável a manifestação de Deus, sim ou não? É por isso que você precisa orar e manifestar os milagres na sua casa, na sua célula, no seu trabalho, aonde você vive. Diga amém. É por isso que você precisa viver no reino, porque essa é a maior propaganda da existência, da grandeza, da excelência de Deus. Quando você consegue testemunhar que Deus operou algo poderoso na sua vida e que é inexplicável aos olhos humanos, a única resposta que cabe é: Deus é quem fez. Sim ou não? Foi Deus quem fez. Eu já vivi várias manifestações onde é inexplicável. Irmãos, eu sofri uma tentativa de assalto, que uma pessoa do meu lado, do lado do meu carro, me deu 3 tiros. E nenhum dos 3 tiros atingiu a minha pessoa, o meu corpo. Você tem uma noção do que é isso? Explica isso para alguém. E eu nunca fui nenhum magrinho, assim como alguns aí. Nunca fui. Uma das balas ficou alojada no banco, no encosto do banco do motorista, do lado de cá, assim. É inexplicável. A outra bala ficou no velocímetro do carro. Como é que eu fiz uma manobra? Como é que eu fiz uma distensão? Como é que... Me diga. Só Deus pode fazer isso. Sabe, irmãos, quando você vivencia experiências sobrenaturais, é inegável as pessoas olharem e dizer: olha, foi Deus quem fez. Assim vai acontecer na sua vida todos os dias de você viver. Você vai manifestar os milagres. Eu não sei como foi, eu não sei como o patrão fez, eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei: Deus operou poderosamente, sobrenaturalmente na minha vida. Isso é viver no reino, irmãos. Isso é quando as coisas naturais não conseguem explicar. Jesus disse então, Jesus respondeu, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só.
quem não nascer de... Irmãos, quem não nasce de novo, quem não conhece Jesus, quem não reconhece o sacrifício na cruz, não pode ver, não pode compreender, não pode vislumbrar o que é viver no reino. Se você tenta explicar a Bíblia, o sobrenatural de Deus para uma pessoa que não o conhece, ele diz assim, isso é balela. Sim ou não? Já tentou explicar um milagre para um médico, que é ateu, por exemplo, que não crê em Deus? Ele fala, não tem, então tá bom, aconteceu. Sim ou não? Irmãos. Porque no racional não consegue se explicar. Mas o nosso Deus é sobrenatural. O que Ele age é acima do reino, é acima do reino natural. Sabe, queridos, Deus quer nos levar a esse reino natural, esse reino sobrenatural. Mas nós precisamos nascer de novo. E entenda algo. Há uma diferença entre ver o reino e entrar no reino. Muitos nascem de novo em Cristo Jesus e passam a ver o reino. Uau! Como acontece milagre, uau! Deus pode curar, uau! Deus abriu portas de trabalho, uau! Deus fez, olha, promoveu livramento, situações, uau! Mas nem todos entram no reino. São aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas decidem viver segundo a sua capacidade humana. Não vivem nem desfrutam do reino de Deus. Vivem debaixo da sua força, debaixo do seu braço, debaixo do seu intelecto, no reino da terra. Irmãos, tem ou não tem cristãos vivendo assim? Não olhe para o lado não, mas fala, tem. Tem muita gente que está dentro da igreja, crê em Deus, crê na palavra, crê em Jesus em salvação, mas ele, como Maria, ele só espera a ressurreição quando Jesus voltar. E o que Jesus disse para ela? Se você crer, você verá a glória. Lembra de Maria, de Lázaro? Ela foi encontrar com Jesus e ela disse, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus. E Jesus para ela, olha, se você crer, você verá a glória de Deus. Ela falou, eu sei que Ele ressuscitará no último dia, quando Jesus voltar. Ela conhecia a palavra da salvação, ela conhecia toda a promessa de Deus de ressurreição, mas ela só acreditava que aquilo aconteceria no final da vida dela. Tem muito cristão assim, irmãos, que enquanto se diz hoje, ele acha que só é ele que vai dar jeito, é ele que tem que trabalhar, é ele que tem que fazer, é ele que tem que ser, é na capacidade dele, é na força dele, e ele só vai ter a manifestação do reino de Deus quando Jesus voltar, ou quando ele morrer. Ele só vai viver a eternidade quando o fim chegar nessa terra. Porque estão no racional, estão na força do seu braço, na força do seu intelecto. Eles não creem no sobrenatural. Ou melhor, eles até acreditam que pode acontecer com os outros. Eles até oram, olha assim, olha Deus, se tiver uma condição, uma maneira, faz alguma coisa por mim. Ei, isso não é fé? Isso não é a verdade de Deus para nós? Sabe, irmãos, pessoas assim vivem como se fossem da terra, como se fossem daqui. A herança, a vida delas é aqui. São pessoas religiosas que só praticam as coisas formais, conhecem, veem o reino, mas não entram, não vivem, nem desfrutam do reino de Deus. Porque para entrar é necessário mudar a forma de pensar, deixar de pensar com a mente natural e terrena e começar a pensar com a mente de Cristo. Lembra o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios? Vós tendes a mente de Cristo. Porque é a mente, com a mente de Cristo que nós percebemos, temos a percepção do reino. Olha o que Nicodemos disse, versículo 4 de João 3,4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ei,
Porventura pode tornar a entrar na barriga da sua mãe e nascer? Essa é a explicação, essa é a pergunta, esse é o pensamento de quem é natural. Quando Jesus falou de nascer de novo, ele falou assim: como? Eu vou entrar na barriga da minha mãe para poder nascer? Imagina, coitada da mamãe, né? Pensa. É irracional, irmãos. Mas é a única, presta atenção, é a única maneira que o racional, que é aquele que tem a mentalidade da terra, pode imaginar o nascimento. Sim ou não? Quantas vezes, irmãos, você tenta justificar, presta atenção, você tenta justificar a promessa de Deus como pode acontecer? Quantas vezes você tenta justificar a compreensão? Não, Deus vai fazer, mas tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, ou então não pode fazer porque não tem saída. Ei! Jesus então responde, versículo 5: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Jesus, eu fico vendo, Jesus é impressionante, ele responde com outra pergunta e ele leva a pessoa a expandir. Eu fico desejando ser como Jesus nessa maneira, porque era fácil Jesus explicar para ele, sim ou não? Sim ou não? Não, é impossível você entrar dentro da barriga da sua mãe, Nicodemos. O que é isso? Amplia a sua forma de pensar e começa. Não, Jesus já sobe o nível. Ele falou assim, para você nascer de novo, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus não gasta tempo com a nossa meninice. Diga para o seu irmão: Jesus não gasta tempo com a sua meninice. Ele quer você expandir. Ele quer que você cresça. Ele quer que você alcance a vida sobrenatural do reino dele. Mas o que é nascer da água? Vamos lá. Nascer da água é nascer através do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento da prática. Ninguém consegue entrar no reino de Deus se não for através do conhecimento, o entendimento e a prática da palavra. É impossível entrar no reino de Deus sob o meu ou o seu conhecimento, o meu ou o seu entendimento, a minha ou a sua prática. Não é através dos seus pensamentos e compreensões que você entrará no reino de Deus. Não é. Nunca será através do seu raciocínio, nunca. Nicodemos, quando ouviu isso, pensou com o seu raciocínio humano e disse: como poderia entrar na barriga da minha mãe? E ainda de novo, o raciocínio humano nos impede de entender e entrar no reino de Deus. É por isso que você precisa crer, não propriamente entender. Foi isso que Jesus disse em outro momento aos seus discípulos. Lucas 16, assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem, presta atenção, emprega força para entrar. Que força é essa para entrar nele? É para entrar na barriga da mãe para nascer? Não. É a força da mudança da forma de pensar. É a força para transicionar a maneira como você pensa, para mudar a sua forma de pensar. Irmãos, nós nascemos e crescemos ouvindo das nossas mães: se você não comer, você... Sim ou não? Aí chega alguém e fala assim: você vai fazer jejum 3 dias, sem comer e sem beber. O que você acha? Primeira coisa que você diz: eu não consigo. Você nunca fez, mas você fala: eu não consigo. Por quê? Porque eu vou morrer. Sim ou não, irmãos? É impressionante, irmãos. Você vai fazer uma cirurgia. Quem já fez fazer uma cirurgia aqui? Fez alguma cirurgia? Você vai fazer uma cirurgia, você fica 24 horas sem comer, sem problema. Porque você fica 12 horas antes, aí você opera, ainda fica mais não sei quantas horas sem comer, até você vai comer no outro dia. E você não morre. Mas quando fala de fazer jejum, não. A cabeça dói, o sangue, o fígado, e não sei o quê.
Sabe, irmãos, a sua maneira de pensar nem sempre é a maneira de pensar de Deus para você. E é isso que impede você de entrar no reino. Você precisa empregar força para rejeitar os ensinos e os pensamentos humanos, as nossas verdades absolutas, as verdades mentirosas que absorvemos durante toda a nossa vida aqui na terra. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, disse à igreja, eu vou ler na outra tradução: se vocês querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, a manifestação do reino de Deus em suas vidas, vocês precisam retirar a forma de pensar do mundo que tinham e se transformar através da renovação da vossa mente, ou seja, a transformação da vossa maneira de pensar através ou pela palavra de Deus. Só assim nós vamos entrar, só assim nós vamos poder desfrutar do reino. Foi por essa razão que Jesus, em sua primeira pregação, ele disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependimento não é aquela coisa de chorar, não, arrependimento é a mudança de pensamento com a mudança de atitude. Sem uma mudança de mentalidade, na forma de pensar, ninguém consegue entrar no reino. Então, para mim entrar no reino de Deus, temos que nascer da água, do conhecimento e da prática da palavra de Deus em nossas vidas. Mas ainda temos que nascer do Espírito, disse ele. E o que é nascer do Espírito? No próprio texto de João 3, diz no versículo 6, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que isso significa? Significa que quando nascemos de novo de uma forma inteira, não nascemos apenas do conhecimento da verdade da palavra, mas nascemos do Espírito de Deus, ou seja, deixamos de ser carne, deixamos de ser conduzidos pela nossa carne, pelas nossas paixões, pelas nossas razões, pelos nossos pensamentos, e passamos a ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, não é apenas ter o Espírito Santo em nós, é permitir que Ele nos dirija, nos conduza em tudo. Porque só o Espírito Santo pode nos convencer, sim ou não? Então eu preciso permitir que Ele exerça a condução da minha vida. Olha esses textos. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfarei a concupiscência ou o desejo da carne. Você quer deixar de pecar? Anda no Espírito. Deixa o Espírito Santo conduzir sua vida. Aí você não vai satisfazer o desejo da sua carne. 1 João 3,9: aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que é nascido do Espírito, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, ou seja, o Espírito de Deus permanece nele, e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Gálatas 5,25 diz assim: se nós vivemos no Espírito, ou seja, se possuímos o Espírito Santo em nós, andemos também no Espírito, ou seja, sejamos dirigidos pelo Espírito de Deus. Assim, irmãos, nós nascemos do Espírito quando permitimos que o Espírito Santo que habita em nós dirija a nossa vida em todo o tempo. Para concluir, quando nós nascemos da água, ou seja, pelo conhecimento e da prática da palavra de Deus, e quando nascemos do Espírito, permitimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza em todo o nosso viver, nós temos acesso ao reino de Deus. Conseguiu entender agora? Como que você entra? Agora, como eu vivo ou permaneço no reino? João 14,6 diz assim: Jesus respondeu-lhes: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão Jesus. É o único caminho que nos leva ao reino de Deus, irmãos. Somente através dele é que conseguimos chegar lá. Como todo caminho, presta atenção, todo caminho não tem uma mão única de direção. Como todo caminho ou estrada, vamos pensar assim que a gente fica mais, ou rua,
Você pode ir para frente ou ir para... Você pode ir para a direita ou para a esquerda, depende do ponto de vista. Só depende da direção que você quer tomar. Veja o que Jesus disse de uma maneira um pouco diferente. João 10:9. Ele diz assim: eu sou a... Diga, porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e... Toda porta você pode entrar ou sair por ela. Sim ou não? Geralmente uma porta significa que tem paredes e você não consegue passar pela parede. A única maneira de você entrar no quarto é abrindo a porta. Mas quando você quer sair do quarto, você não sai pela janela. Você vai lá, abre a porta e sai. Então, a porta significa o meio de acesso para entrar e para sair. Presta atenção. Assim como Jesus é a porta de entrada, ele também é a porta de saída. Como? O que isso significa? Que se eu decidir, escute, aceitar as palavras de Jesus e o seu ensino, eu vou entrar por ele e viver no reino de Deus, amém? Mas se eu não aceitar as suas mesmas palavras e o seu mesmo ensino, eu vou sair e viver fora do reino de Deus. Consegue entender? Com uma atitude eu entro no reino, eu abro a porta e entro. E com uma atitude antagônica, eu saio pela mesma porta. Por isso que ele é a porta. Você pode aceitar as suas palavras, entrar e viver no reino, mas ao mesmo tempo e da mesma maneira, se você não aceitar as suas palavras, você sairá do reino e não viverá lá. Lembre-se, o reino de Deus é onde ele governa, aonde ele reina, onde a sua vontade prevalece. Amém? Não é a minha vontade. Diga para o seu irmão, no reino de Deus, a sua vontade não vale nada. É para parar e pensar, sim ou não? É para parar e pensar por que às vezes acontecem as coisas e às vezes não acontecem as coisas. Muitas pessoas até entram no reino de Deus, escute. Pela fé nas palavras de Jesus, elas assim alcançam milagres em suas vidas, nesta ou naquela área. Mas passando algum tempo, preste atenção, passando algum tempo observamos que a mesma pessoa não aceita esta ou aquela situação, essa ou aquela instrução do Senhor para a sua vida. E como que da mesma maneira que ela entrou, ela sai do reino. Ela não sai da igreja às vezes, mas ela sai do reino. E começa a viver nos sentidos de sua razão ou do seu entendimento. Quantas pessoas você conhece assim, não, isso aqui eu aceito. Não, isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu acho que está certo. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não aceito, isso aqui... É por isso que Jesus disse que ele é o caminho. Você pode seguir em direção ao reino de Deus, ou em direção a fora dele. Você é que decide. Olha o que Jesus disse, Mateus 7:24. Abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 7. Nós já vamos encerrar. 7:24. Diz assim, Mateus 7:24. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, você só pratica aquilo que você recebe, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a... E aí desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não... porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica,
compará-lo-ei ao homem tolo, insensato, que edificou a sua casa sobre a... E desceu a chuva, as mesmas características. Correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua... Não basta saber. Diga para o seu irmão, não basta saber. Tem que praticar. É por isso que para viver no reino de Deus precisamos ser cheios do Espírito, irmãos. Pois somente assim seremos ensinados, convencidos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, da palavra e da vontade de Deus para nós. Ninguém consegue viver no reino de Deus se não for dirigido pelo Espírito Santo. Não dá. Por quê? Porque o nosso raciocínio humano conflita muitas vezes com o ensino de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho dos princípios do reino, talvez domingo que vem. Quem gosta de apanhar aqui? Ninguém gosta. Mas sabe o que Jesus diz? Os princípios do reino. Que se te alguém ferir na sua face esquerda, oferece a... Me explica. Como que você consegue fazer isso? No seu racional humano. Consegue entender que você precisa do Espírito Santo e da palavra de Deus para poder ser mudado? Sabe, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir, para nos convencer. Foi por isso que em Romanos, a palavra diz, Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Somente com a ajuda, assistência e direcionamento do Espírito Santo é que todos conseguiremos não apenas entrar no reino, mas viver lá todos os dias da nossa vida até a eternidade. Diga para o seu irmão, decida hoje não apenas entrar no reino. Diga para ele, não visite o reino, decida viver todos os dias lá. Amém? O reino de Deus é o lugar onde a vontade, o poder, o domínio de Deus prevalece. O reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está em nós e nós nele. Entramos no reino de Deus quando decidimos ser transformados, nascidos pela palavra dele e ser dirigidos pelo Espírito. Vivemos e permanecemos lá quando nos submetemos ao senhorio de Jesus em nós, através da sua palavra, e por isso necessitamos do direcionamento do Espírito Santo em nós. Convido você a ficar de pé nesta manhã. Hoje nós temos um encontro com o Senhor. Nós sentaremos à mesa com Ele. Mas eu quero que você não seja um visitante lá. Eu gosto de usar essa expressão. Primeiro que eu não uso a expressão Santa Ceia, porque a Bíblia não fala nada de Santa Ceia. Sabia disso? Alguns já até me estavam falando, mas o apóstolo não fala nada de Santa Ceia. Não tem Santa Ceia na Bíblia, tem ceia. Mas o que é a ceia? Foi o momento que Jesus sentou com os discípulos e fez uma aliança com eles sentados. Hoje nós vamos sentar à mesa com o Rei, e nós vamos renovar a nossa aliança com Ele, amém? Mas não faça isso por uma religiosidade. O desejo dele é que você viva a verdade do reino, é que você entre nesse reino e você se mova no sobrenatural, assim como Jesus se moveu. Essa não é uma exclusividade de Jesus. Se mover no sobrenatural é um direito seu, é um direito meu. Ele criou isso e foi do agrado do Pai entregar isso para você. Mas para você entrar lá e para você viver, você precisa de uma mudança na sua forma de pensar. Feche os seus olhos. Sabe, eu quero convidar você a refletir aonde você tem vivido hoje. Até onde você está vivendo. Você está vivendo no reino de Deus. Você está vivendo nesse mundo sobrenatural, nesse reino que se sobrepõe à verdade, à vontade do Pai, à vontade do mundo. Ou você tem vivido no reino racional, onde você controla, onde você diz como vai ser, onde tudo está sob o seu domínio. Se você está vivendo nesse mundo,
Se você está vivendo nesse mundo racional, eu convido você a pedir perdão ao Pai. Porque Ele preparou isso para você. Ele preparou esse presente para você viver, mesmo aqui na terra, viver no reino dEle. Mesmo onde você mora, mesmo vivendo onde você trabalha, mesmo conhecendo as pessoas que você conhece, Ele preparou o reino para você viver. Para você se mover no sobrenatural, para você viver a manifestação poderosa que Ele criou para você. Então, se você está vivendo no natural, peça perdão a Ele. Se em algum momento você de repente abandonou o reino dEle, eu convido você a se arrepender hoje, a pedir perdão. Peça para o Espírito Santo te ajudar, te ensinar, te convencer. Só Ele pode te convencer. Eu não posso te convencer. Sua esposa, seu marido não pode te convencer. Os seus pais não podem te convencer. Seus filhos não podem te convencer. Seus pastores não podem te convencer. Só o Espírito Santo de Deus pode te convencer da vontade de Deus. Decida hoje voltar. Decida hoje entrar. Decida hoje viver no reino dEle. Feche os seus olhos e faça a sua oração.